Meu nome é Yuri, tenho 23 anos e essa é a minha caravana. Trabalho com meu pai num trade de cachorro-quente em Correias. Sou atendente com ele desde 2020. Esse carro eu chamo ela de Fênix. Foi um carro que estava literalmente morto. Era só o casco, o motor. Não tinha caninho de freio, não tinha fiação, não tinha literalmente nada. Eu nunca vi um carro tão desmontado na minha vida. Esse carro chegou lá em casa, era praticamente um carro para um lado, motor para o outro. Que eu não sabia como juntar os dois. Eu sempre cresci no meio de Opala, de caravana com meu pai, né? Meu pai sempre teve. E quando eu era pequenininho, devia ter uns 2 anos, por aí, eu via ele trocando a roda do Opala que ele tinha. E eu sempre eu pedia para ficar lá para ajudar ele a apertar a roda, né? Aí quando a chave batia no meu joelho, eu segurava para não chorar, porque se eu chorasse, ele me tirava do colo dele. E assim a paixão pegou, né? Já tive outros carros, já tive Fusca, já tive Gol, Palio, uma Palio era torta, Scenic, mas o meu negócio sempre foi Opala e caravana. Eu tinha um Fusquinha 62, eu tinha trocado ele num Opala que eu tinha. Como eu nunca tive um Fusca, minha vontade era ter um Fusca. Eu fui e troquei o Fusca no Opala. Quer dizer, o Opala no Fusca. E 4 meses depois eu decidi que eu queria um Opala de novo. E esse carro, mesmo antes de eu vender o Fusca, já estava uns 4 meses anunciada. Aí eu sempre via lá, Caravan, SS, 6 cilindros, só que eu não ficava assim, com aquela vontade de pegar o carro. Até pra mim, dinheiro, né? Eu saí para ver uns carros com meu pai, com meu amigo Gabriel, o pai dele, né? Não conseguia achar nada por aí. A gente andou muito, em alguns casos, e nada agradou a gente. Até que meu pai me lembrou dessa caravana. Falou, pô, Yuri, o Caju tá vendendo a caravana. É uma SS, isso, aquilo, vamos lá ver? Eu pensei, vamos lá então. E eu tinha também uma Saveiro quadradinha, que eu comprei em sociedade com ele. Aí meu pai falou, pô, Yuri, vamos tentar trocar a Saveiro na caravana, que aí tu não vai gastar tanto dinheiro pra comprar. Tá bom. Aí meu pai chamou esse Caju para conversar e no dia 23 de outubro de 2024, era uma quarta-feira, saímos de casa de manhã em direção onde ela estava. Ela estava na posse. Só que antes de eu ir lá comprar ela, de eu ir lá buscar, eu liguei pro meu primo, Guilherme. Pô, Guilherme, tô pegando uma caravana assim, assim, assim. Tu me ajuda a fazer ela? Aí na hora ele falou, pô, ajudo, com certeza. Só que eu falei a seguinte palavra para ele: só lixar e pintar. Mal sabia eu que estava bem longe disso. Só que eu leigo, né? Eu não sabia. E fomos lá, negociamos e deu certo a troca, a Saveiro ficou. Arrumei um reboque, subi a caravana em cima, botei o motor na frente, a caravana atrás e fomos para casa. Fiquei na porta do reboque, né? Olhando no retrovisor, ela balançando assim, pensando, cara, isso vai ficar do caralho. Isso vai ficar muito foda. E logo a cabeça matutando, porra, vou botar 6 em 2, vou botar a VB40, vou pintar de amarelo, ou pinto de branco, vou botar tal roda, vou fazer isso, fazer aquilo. E eu que sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, né, apavorada, eu tava com uma pressa enorme pra fazer o carro. Chegamos em casa, deixei o carro no quintal, minha mãe foi na porta da sala, olhou e falou assim, puta que pariu de novo. Vocês são malucos. Mas maluco era eu de me pegar, né? Aí no mesmo dia foi o Guilherme, o Gabriel e o pai dele, que infelizmente não tá mais aqui entre a gente, né? Nesse dia tava todo mundo reunido, né? A gente comemorando, brincando. E olha, o Guilherme que pintou, junto com o Luiz, o Lucas,
mais um pessoal que eu não tô lembrando o nome agora, mas sou eternamente grato a todo mundo. E a ideia era o pai do Gabriel, o Jorginho, ele ia montar a mecânica do carro para mim. E ele falando, vou botar esse motor para funcionar no chão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Parece que ele estava mais ansioso do que eu. E a partir dali, né, quando o Guilherme chegou lá e viu que o carro estava longe de ser lixar e pintar, ele falou, ô Yuri, vai ter que lixar tudo e fazer tudo de novo. Quer dizer, tá na chuva, vamos se molhar, né? Dali eu fiquei a semana inteira, todo dia de manhã, mexendo nela. Lixando tudo que precisava lixar, levando o carro até a lata. Ralei pra caralho. E nem sempre a gente tinha tempo de mexer. A gente mexia todo domingo, quando não dava, né? Já ficamos 2 meses sem poder mexer nela. Mas sempre que eu dava uma folguinha no domingo, o Guilherme ia lá em casa e me ajudava a mexer. Foi ele, o Robert, o Luan, o Luiz também, que me ajudou muito para fazer esse carro. Se não fosse eles, esse carro não estava pintado. Aí quando o carro estava chegando na fase final da ponte apical Prime, o Guilherme conseguiu uma estufa emprestada, uma estufa de pintura. Mandei o carro de reboque, tirei dinheiro de onde não tinha. E naquela época eu estava passando uma fase meio ruim da minha vida, né? As coisas não estavam andando muito bem, mas várias vezes eu pensei em desistir do carro. Só que se não fosse meu pai, minha mãe, Gabriel, o Guilherme, todo mundo que me ajudou, eu tinha desistido desse carro logo no início. O carro foi para a estufa de pintura e finalmente conseguimos pintar o carro. E a cor, eu estava muito em dúvida entre o amarelo e o laranja boreal. Eu não pintei de laranja boreal porque o laranja boreal é mais bonito. E quem me conhece há mais tempo sabe da história do Opala laranja que meu pai me deu quando eu tinha 13 anos. Esse é assunto para outra hora. Eu pintei esse carro de laranja por causa dele. Em até homenagem ao próprio carro. O carro não acabou, vou fazer ele ainda. Em homenagem ao próprio carro e uma cor diferente, né? Não tinha uma dessa na cidade. Pelo que eu sei, só tinha amarela. E o carro ficou 5 meses na fase de pintura e lanternagem. Só que nesse meio tempo o carro estava na fase de funilaria e pintura. O pai do Gabriel, o Jorginho, que era um segundo pai para mim, ele tinha câncer. Descobriu o câncer pouco tempo antes de eu pegar o carro. Fizemos de tudo para ajudar ele a fazer o tratamento, tudo, porque a ideia era ele montar o carro. A ideia era ele estar aqui com a gente, né? Mas infelizmente, Deus levou ele. Dói pra caralho falar isso, tá? Infelizmente ele partiu antes da hora a gente começar a montar. Que eu queria que ele visse o carro sendo montado, porque estava mais animado que eu para fazer. Depois de 5 meses nesse processo de lanternagem de pintura, o carro foi finalmente para a mecânica. E onde o Gabriel, o filho dele, né, seguiu o caminho dele. O Gabriel nunca tinha montado um Opala, uma caravana na vida. Foi o primeiro que ele montou do zero, foi esse. Ele botou o motor no lugar, montou a suspensão inteira, que estava toda arregaçada, fez toda a linha de freio do carro, fez uma elétrica para o carro funcionar, montou vidro, montou paralama, montou a mala, o capô que estava fora do lugar. O Gabriel que transformou ela em um carro. Foram 6 meses só na oficina mecânica para montar ela para funcionar. Mas o probleminha lá, um probleminha aqui, igual eu disse, eu estava numa fase ruim, que as coisas não estavam andando direito. Mas eu lutei pra caralho pra conseguir chegar, né, onde
para deixar esse carro assim. Se não fosse assim, financeiramente, com a ajuda do meu pai, da minha mãe, e até não só financeiramente, né, motivacional, eu não tinha terminado o carro também. E no dia 20 de setembro de 2025, ela saiu da oficina mecânica, a gente foi dar uma volta com ela na rua, quase sem freio, o carro quase não tinha freio, radiador vazando, a frente toda desmontada, tava assim as faixas, sem vidro na porta. E fomos passear já tanta ansiedade, e no meio do caminho eu esqueci de botar água no radiador do carro. O carro parou lá na Anharadas sem água, quase fervendo, e eu desesperado, falei, caralho, o carro mal saiu da oficina, já tô estragando o carro. Botamos água nela, o carro esfriou, né, botamos água, e a gente foi pra um lugar chamado Platô. Nunca tinha andado no carro na minha vida, a primeira coisa que eu fiz nela foi dar um zerinho. Juntamos tudo e levei ela pra casa. E no mesmo dia, queimou a junta de cabeçote. E arrumei a junta, uma semana depois, né? O carro ficou uma semana parado, arrumei a junta pra fazer o carro funcionar, montei a frente mais ou menos e saí pra dar uma volta com ela na rua, né? Sem farol, sem nada. E logo na outra semana, assim que o carro voltou a andar, mandei ela pro Michel da MC Propaganda. Muito obrigado, Michel, por ter feito esse serviço maravilhoso nessas faixas aqui, juntamente com esse patrocínio aqui exclusivo, que só essa aqui tem. E ela foi pro Michel ficou uma semana trabalhando nela, fazendo a faixa toda no padrão original, as medidas todas originais, com SS na fonte original, fez o maior capricho possível. E ali, praticamente o carro pronto. Por que praticamente pronto? Como eu disse, sem farol, sem lanterna, sem vidro, sem limpador que eu não tenho até hoje. Mas o carro dali mesmo virou carro do dia a dia, ela não parou. Ela tá desde a primeira semana de outubro andando todo dia, praticamente, e nunca me deixou na mão. Era meu carro do dia a dia, por incrível que pareça. E agora ela tá aí, né? Tá quase nos finalmente, né? Ainda não tá com a elétrica 100%, né? Só tá a lanterna funcionando no momento. Ainda tá sem interior, que exatamente no dia que a gente tá gravando esse vídeo eu comprei o interior dela. É que doideira. Comprei o interior dela. E ela tá aí. Firme e forte. Muita gente acha que, assim, a gente vê esses carros na rua, com essas cores claras, o tipo de carro, né? Falar, bobão, tá se achando que isso e aquilo. Muito pelo contrário. E o que mais motiva a gente com esse tipo de projeto, esse tipo de carro, montar carro diferente, sair desse padrãozinho de carro comum, é a reação das pessoas na rua. É muito gratificante, cara, ver alguém admirando um trabalho seu, uma obra sua, e principalmente as crianças. E as crianças, igual assim como eu era criança, eu falava, olha lá pai, olha lá mãe, igual um Hot Wheels, não tem coisa melhor do que isso. Aí eu acelero, eu buzino, pisco o farol, eu faço qualquer coisa, cara. Isso é bom demais, porque a gente vê que o trabalho aqui não foi em vão. Cada gota de suor, de sangue, de lágrima, valeu a pena. Vou te dar um conselho. Se tem um projetinho na sua casa, não importa o carro que seja, Opala, Chevette, esses carrinhos mais novos, Civic, Gol, não desiste não, meu parceiro. Desiste não. Porque a dor da derrota é muito triste comparada à felicidade da vitória de conquistar o teu sonho. Desiste não. É muito pior do desistir do que você aguentar um pouquinho mais da batalha, um pouquinho mais de esforço, para conseguir chegar aí onde esse carro chegou.
se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui gravando esse vídeo pra você. Beleza?